Queridos amigos em todo o Brasil, vamos continuar analisando a jurisprudência do STF e do STJ. Hoje tratando de uma das súmulas mais polêmicas, que é a súmula 231 do STJ, aplicada vastamente pelos magistrados e criticada também pela doutrina. A doutrina faz muitas críticas à redação da súmula 231, que aparece na sua tela. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. A redação dessa súmula, ela deve ser interpretada à luz do artigo 68 do Código Penal. Então, para entender o que o STJ quis dizer com a redação da súmula 231, é importante que você saiba o que está no artigo 68 do Código Penal acerca do sistema trifásico de aplicação da pena. Esse artigo 68 do Código Penal traz o que nós chamamos de sistema trifásico de aplicação da pena. Significa que, para aplicar a pena, o juiz deverá percorrer 3 fases, 3 etapas. Quais são elas? Quais são as etapas que o juiz percorre para encontrar a pena do réu? A primeira fase, relativa ao método trifásico, é a fase em que o juiz encontra a denominada pena base. A pena base é encontrada pelo juiz com fundamento no artigo 59 do Código Penal, em que o juiz encontrará as denominadas circunstâncias judiciais. Lá nesse artigo 59 estão presentes as circunstâncias judiciais em número de 8. São 8 as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Você que pretende ser juiz tem que saber de cor as 8 circunstâncias judiciais desse artigo 59. Lá estão a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as consequências e circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. São as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. O juiz, avaliando essas circunstâncias, 8 circunstâncias, encontra a denominada pena base. E então ele percorre a primeira etapa, a primeira fase do método trifásico. Encerrada a primeira fase, o juiz passa à segunda fase do método trifásico, quando ele então vai encontrar a denominada pena intermediária. Na segunda fase, o juiz encontra a pena intermediária. Esta pena intermediária será encontrada pelo juiz com base nos artigos 65 e 61 do Código Penal. O artigo 68 do Código Penal diz que o juiz primeiro deve avaliar as circunstâncias atenuantes e depois as circunstâncias agravantes. E aí eu já chamo a sua atenção. Embora a ordem do artigo 68 seja no sentido de prever primeiro a análise das atenuantes e depois a análise das agravantes, na verdade, o correto é o juiz primeiro analisar as agravantes, depois analisar as atenuantes. Isto porque, se ele resolver aplicar a súmula 231 e analisar primeiro as circunstâncias atenuantes, ele não vai reduzir aquém do mínimo. Então ele vai analisar as atenuantes, não vai reduzir aquém do mínimo, depois vai analisar as agravantes e só vai agravar. O juiz deve fazer o contrário, e assim é feito pelos magistrados. Primeiro avaliam as agravantes, ele então aumenta a pena e depois avalia as atenuantes para poder diminuir a pena nessa segunda fase. Então, a ordem que está no artigo 68 é a análise primeiro das atenuantes, depois das agravantes. Aquilo que é feito na prática de forma correta é primeiro analisar as agravantes, depois analisar as circunstâncias atenuantes. No 65 temos aquelas circunstâncias que sempre atenuam a pena. E no 61, aquelas circunstâncias que sempre agravam a pena. Eu chamo a sua atenção porque não é só o Código Penal que prevê circunstâncias agravantes e atenuantes.
É perfeitamente possível que leis especiais também façam previsão acerca de agravantes e atenuantes. Por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 98, prevê circunstâncias atenuantes e agravantes. Prevê, por exemplo, que é uma atenuante do crime, que vai ser analisada na segunda fase, o baixo grau de instrução daquele que pratica o crime ambiental. Vai ser circunstância agravante a circunstância de o agente praticar o crime num local de proteção ambiental, num local que está protegido por algum órgão público, é um local de proteção ambiental, como a reserva florestal, por exemplo. A prática de um crime ali agrava a pena. São circunstâncias que estão previstas fora do Código Penal. Portanto, as circunstâncias agravantes e atenuantes não estão só no Código Penal, sendo perfeitamente possível que leis especiais também façam previsão a respeito. Percorrida a segunda fase, em que o juiz encontra a pena intermediária, o juiz passará à terceira fase. Nessa terceira fase, o juiz então finalmente encontra a pena definitiva. Depois de percorrer a terceira fase, o juiz encontra a pena definitiva. Nesta pena definitiva, o juiz avalia as causas de redução e aumento de pena, também denominadas de circunstâncias majorantes ou minorantes. O que são circunstâncias majorantes ou minorantes? São as causas de redução e aumento de pena. O juiz, então, na terceira fase, encontra as minorantes e majorantes. As minorantes reduzem a pena, as majorantes aumentam a pena. Causas de redução e aumento de pena. Percorrida essa terceira fase, o juiz encontra a pena definitiva. Como você identifica essas causas de redução e aumento de pena? Você identifica tanto no Código Penal quanto em leis especiais por meio de frações ou números multiplicativos. Em algumas situações, a lei vai dizer a pena será reduzida em 1/3 na seguinte situação, a pena será aumentada em 2/3 na seguinte situação, a pena será aplicada no dobro na seguinte situação. Então, são circunstâncias que estão previstas tanto no Código Penal quanto nas leis especiais. Um exemplo muito comum do dia a dia é a aplicação da regra do artigo 14, parágrafo único do Código Penal, que diz respeito ao crime tentado. Você sabe que na tentativa existe uma redução de pena. O Código prevê redução de 1 a 2/3 quando o crime é tentado. E isso o juiz avalia na terceira fase, na terceira etapa do método trifásico. O juiz, então, percorre essas 3 fases e encontra finalmente a pena definitiva do acusado. E agora vamos entender o que tem a ver o artigo 68 do Código Penal com a súmula 231 do STJ. Vamos ver um exemplo prático, portanto. Vamos imaginar o seguinte: o juiz condenou o acusado pelo artigo 157 caput do Código Penal, que é o delito de roubo. Qual é a pena prevista para o roubo? Vinícius, eu não preciso saber a pena do crime, isso está no código. Você precisa saber a pena do crime. Na primeira fase você faz prova sem código. E muitas questões de prova estão exigindo do candidato o conhecimento acerca da pena do crime, inclusive para a aplicação de benefícios processuais ou benefícios previstos na lei penal. Muito cuidado, portanto. É importantíssimo sim que você conheça as penas, principalmente daqueles crimes mais recorrentes, daqueles crimes que mais caem em prova. E o roubo é um deles. No roubo, a pena prevista no artigo 157 é uma pena que varia de 4 a 10 anos de reclusão, cumulada com a pena de multa e multa. Então esta é a pena prevista para o roubo. Imagine então que o juiz julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o acusado por crime de roubo. Ele então passa a primeira fase do método trifásico. Avalia as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e na pena base encontra 4 anos. Então, 4 anos foi o que o juiz entendeu para aplicar a pena base. Considerou favoráveis ao acusado todas as circunstâncias judiciais do artigo 59. Ele então passa a segunda fase. Ele agora passa a segunda fase.
Nesta segunda fase, o juiz vai avaliar as circunstâncias atenuantes e agravantes. Ele verifica que não há circunstâncias agravantes, mas encontra duas circunstâncias atenuantes. Aqui na segunda fase, o juiz verifica que houve a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado confessou o crime, e houve ainda a atenuante da menoridade relativa. O juiz então encontrou duas circunstâncias atenuantes que, de acordo com o artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre atenuam a pena, segundo o artigo 65 do Código Penal. Mas esse juiz é adepto da redação da súmula 231 do STJ. Esse juiz aplica a súmula 231. O que ele fará então na segunda fase? Simplesmente ele não fará. Em vez de proceder à atenuação da pena em virtude do encontro de duas circunstâncias atenuantes, o juiz vai manter a pena em 4 anos. A pena intermediária por ele encontrada, portanto, será a pena de 4 anos, porque no entendimento dele, quando o legislador previu a pena do roubo de 4 a 10 anos de reclusão e multa, ele previu havendo a impossibilidade de que a pena ficasse aquém de 4 anos. 4 anos já seria o mínimo previsto pelo legislador para a punição proporcional do delito. Esse é o fundamento da súmula 231. O legislador previu 4 anos já como um mínimo proporcional para a punição do delito. E o outro fundamento da súmula 231 é no sentido de que, se houver a incidência de circunstância agravante, o juiz não pode ir além do máximo. E é verdade, o juiz não pode ultrapassar o máximo legal quando incide na segunda fase uma circunstância agravante. Não pode. No entanto, a interpretação favorável ao réu é o que a doutrina diz que deve prevalecer, criticando a súmula 231. Acompanhe comigo o raciocínio. Quando o artigo 65 do Código Penal diz que são circunstâncias que sempre atenuam a pena, as circunstâncias lá previstas, a palavra sempre deve ser interpretada como sempre. Porque se ela não for interpretada como sempre, haverá violação ao princípio da legalidade. Porque quando a gente aplica a súmula 231, então não é sempre. Porque a gente encontrou duas circunstâncias atenuantes e não permitiu que a pena fosse reduzida neste caso. Então não foi sempre. Estamos aplicando uma súmula que viola o princípio da legalidade, porque o artigo 65 está dizendo que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. E o juiz, ao proceder à aplicação da súmula 231, permitiu uma situação em que, mesmo com a incidência de circunstâncias atenuantes, não vai haver a atenuação da pena. Então não é sempre. Crítica feita por Juarez Cirino dos Santos, José Antônio Paganella Bosch, dentre outros autores, como Rogério Greco, por exemplo, que criticam a incidência da súmula 231 do STJ. Primeira crítica, portanto, à súmula 231. A súmula 231 viola o princípio da legalidade. Viola o princípio da legalidade porque, quando o artigo 65 faz referência a circunstâncias que sempre atenuam a pena, sempre essas circunstâncias deveriam atenuar a pena. E com a incidência da súmula 231, o juiz não vai atenuar a pena na segunda etapa do método trifásico. Esse é um grande problema que nós temos. A súmula 231 do STJ viola ainda o princípio da isonomia, outra crítica feita pela doutrina. A súmula 231 do STJ viola ainda o princípio da isonomia. Você vai entender o porquê. João e Antônio praticaram juntos um crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Imagine então que o crime praticado por João e Antônio foi um furto qualificado pelo concurso de pessoas.
João é primário. Antônio é reincidente. João é primário. Antônio é reincidente. Em juízo, João confessa o crime. E João é menor de 21 anos na data do fato. Antônio também confessa o crime. Então, João tem direito, em tese, à atenuante da confissão espontânea e também à atenuante da menoridade. Então, em relação a João, o juiz verifica que houve confissão e João era menor de 21 anos na data do fato. Antônio é reincidente, porém, em relação a ele também há a atenuante da confissão. O juiz reconhece que Antônio confessou o crime, assim como João. Os dois confessaram. João confessou e é menor de 21 anos. Antônio confessou e é reincidente. O juiz, então, na primeira etapa do método trifásico, encontra para ambos a pena mínima do furto qualificado, 2 anos de reclusão. Furto qualificado tem pena de 2 a 8. 2 anos na primeira etapa, tanto para João quanto para Antônio. Vamos agora para a segunda etapa. Agora vai complicar. Na segunda etapa, o juiz, em relação a João, analisou a pena base encontrada na primeira etapa, que foi 2 anos, tanto para João quanto para Antônio. O juiz analisou, então, a pena base de 2 anos e verificou que 2 circunstâncias atenuantes devem ser reconhecidas em relação a João. Mas o que fará o juiz? Vai aplicar em relação a João a redação da súmula 231 do STJ. E qual será a pena intermediária para João? 2 anos. Porque, embora o juiz até tenha reconhecido que houve circunstâncias atenuantes no caso, ele vai aplicar uma pena de 2 anos porque a súmula 231 está dizendo que ele não pode reduzir a pena aquém do mínimo na segunda fase. Já em relação a Antônio, você sabe que Antônio é reincidente. O que o juiz então vai fazer em relação a Antônio? O juiz primeiro vai analisar a reincidência. O juiz primeiro tem que analisar aquilo que agrava. O juiz então resolve, em relação a Antônio, aumentar a pena pela reincidência em 3 meses. Então, ele aumenta pela reincidência em 3 meses. E agora ele vai avaliar a confissão espontânea. E pela confissão espontânea de Antônio, ele resolve reduzir em 3 meses. Vamos colocar aqui, menos 3 meses. Ou seja, ele encontra uma pena intermediária para Antônio também de 2 anos. Também de 2 anos. Ele encontrou, então, em relação a João, uma pena de 2 anos e encontrou em relação a Antônio uma pena de 2 anos. Ele aumentou em 3 meses pela reincidência e diminuiu em 3 meses pela confissão. O entendimento atual do STJ, inclusive, é de que pode haver a compensação. O juiz pode aumentar pela reincidência e reduzir pela confissão espontânea, de modo que essas circunstâncias se anulem. É o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. O juiz encontra, então, a pena intermediária de 2 anos em relação a Antônio. Qual é o problema aí agora? Ambos cometeram o mesmo crime. Ambos cometeram furto qualificado pelo concurso de pessoas com condutas praticamente idênticas quando da execução da prática do crime. Embora tenham cometido o mesmo crime, e embora ambos tenham confessado o crime, a confissão foi reconhecida pelo juiz em relação a ambos, você percebe que a confissão só beneficiou Antônio. A confissão só beneficiou Antônio porque serviu para abater a reincidência. A confissão que foi feita por João foi jogada no lixo. João e Antônio praticaram o mesmo crime, a confissão incidiu em relação aos dois.
Cadê a confissão de João? O juiz pegou e jogou no lixo. Cadê a confissão de Antônio? O juiz considerou para abater o que ele tinha acrescido pela reincidência. Isto é, ambos praticaram o mesmo crime, só Antônio foi beneficiado pela confissão. Conclusão da doutrina, a súmula 231 do STJ viola o princípio da isonomia. Pessoas em situações iguais sofrem consequências desiguais quando aplicamos a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Terceira crítica doutrinária. A súmula 231 do STJ viola o princípio da individualização da pena. Vinícius, por que viola o princípio da individualização da pena? Porque condições pessoais são desconsideradas para a atenuação da pena. Veja que João era menor de 21 anos na data do fato, o que, de acordo com o legislador, indica maior imaturidade no que tange à prática da infração, de modo que sua pena deve ser atenuada. Porém, a menoridade de João foi jogada no lixo. As suas condições pessoais para a aplicação da pena foram desconsideradas pelo juiz porque o juiz resolveu aplicar a súmula 231 do STJ. Aquilo que o legislador definiu como a circunstância indicativa de atenuação da pena, que é a menoridade em virtude de uma imaturidade do agente que tem menos de 21 anos na data do fato, isso foi completamente desconsiderado pelo juiz. Terceira crítica, portanto, a súmula 231 do STJ viola o princípio da individualização da pena. Quarta crítica da doutrina. A súmula 231 do STJ viola o princípio da proporcionalidade. Vinícius, por quê? Porque esta súmula permite que aquele que confessa o crime não tenha nenhum benefício por ter colaborado com o Poder Judiciário. João aqui, embora tenha confessado o crime, não terá nenhum benefício em virtude da sua confissão. Porém, algumas leis especiais tratam a colaboração com o Poder Judiciário como redução de pena, podendo o juiz, na terceira etapa, sendo a colaboração tratada como redução de pena, pode o juiz, na terceira etapa, reduzir aquém do mínimo legal. Exemplo, a delação premiada. A delação premiada é uma colaboração com o Poder Judiciário tratada como redução de pena. E o juiz, na terceira etapa, pode reduzir aquém do mínimo. O sujeito que colabora com o Poder Judiciário é beneficiado com redução da pena, enquanto aquele que colabora confessando o crime não é beneficiado porque o juiz resolveu aplicar a súmula 231 do STJ na segunda etapa. E ainda, a delação premiada na Lei de Lavagem de Dinheiro, a Lei 9.613 de 98, inclusive permite que o juiz não aplique a pena. Um dos benefícios do delator, em virtude da delação premiada, é a não aplicação da pena pelo juiz a depender da contribuição que ele tenha realizado perante o Poder Judiciário. Veja que a delação premiada na Lei de Lavagem de Dinheiro permite, inclusive, que o juiz não aplique a pena ao acusado. Porém, a confissão espontânea pode não servir de nada quando o juiz aplica a súmula 231 do STJ. Súmula 231 do STJ. Essa súmula é praticamente um dogma no dia a dia dos tribunais. Nos processos que a gente vê aí diariamente, a súmula 231 é vastamente aplicada sem muito questionamento. Mas as críticas são veementes em relação à redação dessa súmula 231, que nunca deveria ter sido criada pelo Superior Tribunal de Justiça. Você então aprendeu a redação da súmula 231, o porquê da sua existência e o porquê das críticas doutrinárias acerca desta súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Nos encontraremos em breve, falando mais sobre a jurisprudência do STF e do STJ. Muito obrigado pela sua atenção.